Olá, tudo bem? Hoje eu estou trazendo para você mais uma novidade. Agora foi lançado definitivamente a versão 35 do Fedora. Então o Fedora está agora pronto para uso. E hoje eu vou mostrar para você como baixar a ISO e criar o pendrive de instalação. Também vou mostrar para você a instalação do Fedora 35. Ok? Vamos lá para o vídeo? Ok, então nós vamos primeiro entrar no site do Fedora. Tá aqui o Fedora e já está aqui em cima a notificação de Fedora 35 lançado. Você pode clicar em cima, ok? E aqui ele traz as informações a respeito desse lançamento. Fedora Workstation, que é a edição oficial. Aí você pode clicar em baixar agora e você baixa essa versão. Eu vou mostrar agora o que fazer depois que você baixar o Fedora. Eu estou falando isso porque tem muitos comentários aqui no meu canal pedindo para que eu mostre como é feito, como é criado, é transferida essa imagem para o pendrive. E eu sei que muitos de vocês sabem fazer isso aí muito bem. Só que nesse momento eu estou me dirigindo àquelas pessoas que realmente não sabem como fazer. Então, beleza, você baixou o Fedora ou qualquer outra distro, mas no caso de hoje é o Fedora. O que você vai fazer? Se você estiver utilizando o Windows, você pode utilizar o Rufus. Se você não sabe como utilizar o Rufus, aí você entra aqui no meu canal ou pesquisa no YouTube, mas no meu canal tem o vídeo criando uma imagem de boot por meio do Rufus. O último vídeo que eu postei aqui no canal mesmo foi ensinando como criar por meio do Rufus, por meio do Windows. Certo? No caso do Linux, imagine que você está utilizando o Linux. Se você estiver usando o Ubuntu ou o Linux Mint, você já vai ter um programa de gravar imagem no próprio sistema. Você pode ir lá em acessórios e você vai achar um programa que é justamente um criador de imagem USB. Se você está utilizando o Debian, outra versão do Linux, se você ainda não tiver um programa de gravar, você pode instalar o programa do Linux Mint. O programa é o Mint Stick. Esse programa, ele, como eu disse, está no Linux Mint, mas você pode instalar em outras distros. Esse aqui é o comando de instalação do Mint Stick. Você pode, eu vou deixar na descrição do vídeo o comando de instalação do Mint Stick no seu sistema baseado no Debian. Então você simplesmente clica no seu lançador e digita Mint. Automaticamente você já vai ver que vai aparecer aí gravador de imagem USB. Se você clicar em cima, você já vai abrir com o gravador de imagem USB Mint Stick. Beleza? Vou deixar esse comando na descrição do vídeo. Vou minimizar aqui para copiar depois. E aqui você vai escolher a imagem que você baixou. Então, no meu caso aqui, o Fedora 35, está aqui. Clico em abrir. E aqui você já espete aí o seu adaptador USB, o seu pendrive, na porta USB do seu computador, para ele já marcar aqui e já achar o seu dispositivo. Buscou a imagem, selecionou aqui o dispositivo, cuidado na hora de selecionar, porque se você tiver mais de um pendrive USB no seu PC, você pode se confundir e aí acabar formatando um que você tem arquivo importante. Lembre-se desse detalhe. Selecione o pendrive, espete na porta USB do seu computador e faça esse processo. Clica aqui em Write, que é gravar, que é escrever, certo? Clicando aqui, você coloca a senha e ele já começa a fazer a cópia do Fedora 35 para o pendrive. Logo após esse passo, você vai reiniciar o computador
E na inicialização, você vai escolher justamente o adaptador USB. Se você já instalou o Windows, você sabe do que eu estou falando. Se você já instalou o Linux, você também sabe do que eu estou falando. Dependendo da sua placa-mãe, você vai apertar na inicialização. Se você não quiser entrar na BIOS, você vai apertar o F7, F11, F12. Uma dessas teclas são teclas que direcionam você às opções de boot da sua placa-mãe. Se você desejar entrar na sua BIOS, você entre lá com o Delete ou F1 ou F2 e lá você selecione a opção de primeiro boot um pendrive, que é justamente o seu adaptador. Então você seleciona lá um dispositivo removível USB, coloca como primeiro do boot. Tá? Eu recomendo sempre entrar nas teclas de atalho de opções de boot, como eu disse, F7, F11, F12, algumas placas até o F10, e você pode entrar já na tela, já escolher o dispositivo. Mas aí fica a seu critério, certo? Depois disso eu vou mostrar para você a instalação. Ok, você pode observar que a mídia foi criada. Agora é só você clicar em OK e fechar. Quando você entrar, agora você reinicia o seu computador e, como eu disse, escolha essa opção de boot, esse pendrive. E aí você vai entrar com a instalação do Fedora. Ok? É o que eu vou fazer agora e vou mostrar para você como é feita a instalação do Fedora. Uma das distros mais fáceis de instalar. Beleza, aqui é o boot do Fedora 35. Quando você escolher essa opção de boot aí na sua placa-mãe, você vai entrar nessa tela e aqui você vai ter essas opções aqui. Você pode escolher a primeira opção de cima. E aí nós estamos em modo live com o Fedora 35. Você pode escolher aqui o Try Fedora, que é experimentar o Fedora, né? Testar o Fedora, ou Install to Hard Drive, que seria instalar direto. Vamos fechar aqui que a gente pode fazer isso aqui direto do modo live, sem precisar usar essa janela. Então aqui é o Fedora 35. Você, para instalar aqui, é muito fácil, clica aqui em atividades e você vem aqui nesse ícone e clica em cima. Então aqui você clica em português e em português do Brasil. Ok, nessa etapa nós já selecionamos aqui, nós já configuramos aqui o teclado e a hora. Então nós vamos agora marcar a opção de particionamento do disco. O Fedora ele é bem interessante que ele te dá uma opção automático. Você faz isso praticamente automático. É só clicar aqui em cima. Ele já marcou aqui o disco. Você clica simplesmente em pronto, que ele já faz para você. Claro que você pode personalizar isso aqui, tá? Mas eu estou direcionando essa informação para você aí que não tem muita informação no Linux. Então, se você estiver preocupado com a formatação, você pode fazer isso aí e simplesmente clicar aqui em pronto. Ok. Você pode ver que ele já fez tudo automaticamente. Agora é só clicar em iniciar a instalação. E aí ele já começa a fazer a instalação. Diferente do Ubuntu e do Linux Mint e de vários outros, aqui o Fedora finaliza essa etapa. Depois você reinicia o computador e na sequência é que você vai colocar o seu nome de usuário e criar uma senha. Ok, agora eu vou finalizar a instalação e na próxima etapa, como eu disse, a gente vai fazer as configurações de usuário. Aqui já entra com essa tela de definições. Vamos clicar em iniciar as definições. Aqui você tem que prestar atenção. No caso aqui ele está perguntando se você quer deixar a sua localização habilitada. Você pode escolher isso ou não. Relatório automático de problemas. É bom isso aqui. Vamos dar um próximo. Aqui é o seguinte. Eu recomendo realmente que você habilite isso aqui. Isso aqui te dá a opção de baixar aplicativos de terceiros, ou seja, você fazendo isso aqui, você habilita na sua loja de software aplicativos em outros formatos, como por exemplo Flatpak. Então deixa habilitado e próximo. Aqui já pergunta se você quer se conectar em uma conta dessas aqui. Eu vou ignorar. E aqui é onde você entra com seu nome e nome de usuário. Vamos no próximo e vamos criar uma senha.
E aí, só começar a usar o Fedora Linux. Aqui é uma tela de apresentação do GNOME 41. Vamos fazer esse tour aqui para ver. Então vamos iniciar o tour. Ele está dizendo aqui que se você apertar a tecla Super do seu teclado, você vê as janelas e aplicativos abertos. Agora vamos dar um próximo. Você vai notar uma grande vantagem no Fedora 35 em comparação a outras distros Linux, que é o seguinte, a opção de pesquisa. Você sabe que no Windows, para pesquisar, você pesquisa qualquer coisa no Windows e você encontra. É muito fácil para encontrar as coisas no campo de pesquisa do Windows. No Linux, já não é para todas as distros. E aqui no Fedora, está bem interessante isso, porque você pode pesquisar e você vai encontrar bastante coisa na sua pesquisa aqui no campo de pesquisa do Fedora 35. Isso é bem interessante. E aqui ele fala o seguinte, para manter-se atualizado nos espaços de trabalho, organize janelas facilmente com a visualização dos espaços de trabalho. E aí, por fim, é isso aí. Tenha um ótimo dia. Vamos fechar. E aí nós estamos com o Fedora 35 final instalado aqui, já pronto para uso. Vamos para a loja de software do Fedora. Lembrando que você precisa atualizar o sistema, tá? O Fedora ele está muito simples de usar, está muito fácil e você não precisa usar terminal para fazer atualizações. É só você clicar aqui na loja mesmo, aqui em atualizações, que ele já vai fazer o download de todas as atualizações necessárias para o seu sistema. Lembrando que o Fedora traz o que há de mais novo em matéria de programas, de softwares. Então você já está com o sistema com programas de última geração. Ok, agora eu vou reiniciar e automaticamente atualizar. Aí ele já está instalando as atualizações que foram baixadas. Se esse vídeo foi interessante para você aí, não deixa de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixa o seu joinha, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer. Agora sim, reiniciei ele e ele está totalmente atualizado. Eu vou mostrar novamente para você a loja para eu explicar para você alguns detalhes. Você vem aqui nessas três barrinhas e clica em repositório de programas que você vai ver os repositórios que estão habilitados aqui na loja do Fedora 35. Você pode ver que nós temos aqui repositórios RPM. E se você rolar um pouquinho aqui, você vai observar que o FlatHub também está habilitado aqui no Fedora 35, incluindo até mesmo o suporte à instalação do Chrome diretamente aqui por meio da loja. Certo? Vamos pesquisar aqui por Chrome para ver uma coisa. Olha aí, como eu disse, até mesmo o Google Chrome, que como vocês sabem, eu tenho bastante vídeo aqui no meu canal ensinando como fazer a instalação do Google Chrome, baixando lá um .deb ou mesmo o .rpm, que seria aqui para as distros baseadas no Red Hat e Fedora, entre outras. Então você já pode clicar aqui e fazer a instalação do Google Chrome diretamente aqui por meio da loja do Fedora. Isso é bem interessante. Olha aí, instalado. Outra coisa interessante aqui na loja é o seguinte, aqui embaixo, se você vir aqui nessa opção aqui de drivers de hardware, você aí que tem uma placa de vídeo da NVIDIA, você já pode instalar ela aqui diretamente por meio da loja, sem precisar usar o terminal. Com respeito a codecs, quando você habilita lá os repositórios de terceiro, você pode notar que ele já habilita, ele já instala para você tudo que é necessário para reprodução multimídia aqui no Fedora 35. Vou dar uma olhada aqui no terminal para a gente ver as informações da distro. Aqui no terminal eu vou instalar o Neofet. Para instalar o Neofet aqui no Fedora é simplesmente digitando sudo dnf install Neofet, coloca a sua senha e ele já está baixando o aplicativo. É isso aí, concluído. Agora eu posso dar um Neofet. E aí está o Fedora 35 Workstation Edition.
kernel 5.14 e estamos com o GNOME 41. Outra coisa que eu preciso explicar para muitas pessoas que têm reclamado aqui no meu canal, nos comentários, que eu faço vídeo e não mostro como entrar nas opções de energia e configurar tempo de hibernação, essas coisas que geralmente as pessoas que utilizam o Windows fazem no dia a dia. Então você vem aqui em configurações e aqui em configurações você vem em energia, como você está vendo aqui. Aqui você tem opções de configurar o seu sistema na parte de energia. Imagine que você utiliza notebook, então você tem a opção aqui de economia de energia ou balanceado. Isso aqui é mais para notebook. Com respeito a apagar a tela, então você tem aqui a opção de personalizar isso aí. Você pode colocar aqui até 15 minutos ou deixar para não apagar a tela, se você deixar aqui como nunca. Suspensão automática, você pode marcar isso aqui também. Se você desejar, por exemplo, que o seu sistema entre em modo de suspensão, aqui você pode configurar o tempo em que você quer suspender o seu sistema. Então você tem desde 15 minutos até 2 horas. Tem gente aí que não sabe como fazer no Linux, então eu estou mostrando para você aqui no Fedora 35. Mas no geral, no caso aqui é o GNOME, no geral as configurações de energia para quase todas as distros, se não todas, é parecida. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, como eu falei no início. Esse é o Fedora 35 com o GNOME 41. Pronto para uso, finalizado, você pode instalar no seu computador, porque o sistema já está estável. Então fico por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.